cidades da região metropolitana decidem manter o decreto de emergência para a epidemia de dengue, mesmo com números de casos em queda. Em Belo Horizonte, a medida já não vale mais, uma vez que a prefeitura alega baixa dos atendimentos nas unidades de saúde. A revogação do decreto está publicada no Diário Oficial do município de hoje. Acabou a epidemia de dengue em Belo Horizonte. O anúncio feito através do decreto municipal assinado ontem pelo prefeito Fuad Noman coloca fim no estado de emergência em saúde pública aqui na capital. A decisão acontece após queda acentuada no número de atendimentos nas unidades de saúde aqui de BH. Já algumas cidades da região metropolitana ainda não decretaram o fim da epidemia, como é o caso de Ribeirão das Neves. Atualmente, são mais de 38 mil notificações para dengue, com 10 mortes confirmadas. De acordo com nota municipal, por causa do atual cenário, o município passa por um momento crítico. O decreto, publicado no dia 6 de fevereiro deste ano, tem prazo de 120 dias, ou seja, está perto do fim. Por outro lado, a prefeitura ressalta que o número de casos suspeitos e confirmados vem diminuindo ao longo das últimas semanas e que os casos estão controlados no município. A cidade conta com um plano de enfrentamento às arboviroses, com abertura de centros de saúde aos sábados e domingos e a intensificação das ações de combate e prevenção ao mosquito. Em Santa Luzia, também na região metropolitana, a cidade já registrou mais de 5 mil casos da doença, com 4 mortes confirmadas e 3 em investigação. O secretário de Saúde, Ado Martins, afirma que a situação está controlada, mas o decreto de emergência ainda é válido. Embora a situação esteja controlada, o que nos dá muita alegria, com o índice atual de 9,13 para cada 100 mil habitantes, gostaria de lembrar que nós chegamos a um aumento de 254% desse índice para 100 mil habitantes. O trabalho tem sido de controle e ele não para. O último balanço da Prefeitura de Betim aponta que, até o momento, 12 pessoas morreram na cidade por causa da dengue, que já tem mais de 23 mil casos confirmados e, desde o início do ano, a cidade vive uma epidemia, ação que ainda permanece. Apesar da queda no número de casos, muito em razão do tempo frio, o momento ainda é de alerta na cidade, conforme detalha o epidemiologista do município, Roberto Campos. Foi necessário, então, decretar a situação de emergência para poder fazer a adquisição de insumos e montar a tenda de tratação, que foi uma medida muito útil no momento. A dengue é uma doença sazonal, então agora que já esfriou, diminuiu as chuvas, realmente começou a cair o número de casos, já tem bem menos, mas a gente tem que entender que a dengue é uma doença que ela tem que ter cuidado o ano inteiro. Em Nova Lima, permanece a situação de epidemia de dengue, com 396 casos notificados nas últimas 4 semanas, conforme balanço da Prefeitura. Até o momento, foram confirmados mais de 8.200 casos da doença e 3 pessoas morreram. Apesar do cenário de urgência, os casos na cidade estão sob controle, segundo a Prefeitura, que detalha, inclusive, uma redução significativa no número de casos notificados. O município ressalta ainda que a situação é acompanhada a todo momento e todas as medidas necessárias para controlar a epidemia e proteger a saúde da população estão sendo tomadas. E para fechar o balanço das cidades da região metropolitana, a situação em Sabará também permanece em alerta com decreto de epidemia. Conforme último balanço da Prefeitura enviado a Itatiaia, 3 mortes foram confirmadas e outras 3 aguardam resultado. O município considera o cenário atual pior que o de 2013. Os casos estão controlados e os números em queda, com redução média de 20% por semana. Na última semana, foram 97 casos suspeitos, enquanto no auge da epidemia, a cidade atingiu um pico de 1.900 casos. Repórter Clarissa Guimarães.